será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar, ó Pai. Que esta palavra produza em nós o fruto do teu Espírito, o resultado do Senhor para nós, e que todos nós possamos ser ministrados, ó Pai, neste momento, os que estão na igreja, os que nos acompanham pelas redes sociais, que todos sejam alcançados. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: está aqui quem é maior. Amém? Irmãos, o contexto dessa história é aquele de que Jesus fazia o seu percurso diário pregando. Se fosse aqui em Vitória, talvez Jesus estivesse aqui na João Santos Filho, ou ali no centro de Vitória. De repente ele atravessaria a segunda ponte, iria para Vila Velha, depois voltaria por dentro de Vila Velha, iria para Cariacica. Jesus, ele andava, entende? O ministério de Jesus era itinerante. Aí alguém falava assim: onde é que Jesus está? Não, hoje ele está lá em Linhares, falando aqui como se fosse a nossa geografia. Então Jesus, ele estava sempre num lugar diferente. Só que as pessoas, elas ouviam falar que ele estava naquele local e iam atrás dele. Por isso que as multidões o seguiam. E dentro deste contexto, Jesus, ele está pregando, ele está evangelizando, e cada hora chegava uma pessoa para ele falando: Senhor, nos mostra um sinal. Senhor, nos mostra um sinal. Nós queremos ver um sinal. Isso era comum. As pessoas queriam ver os milagres acontecendo. As pessoas queriam ver as pessoas sendo curadas. As pessoas queriam ver o pão sendo multiplicado, o peixe sendo multiplicado. Então havia um grupo de pessoas que eles procuravam Jesus só para que Jesus mostrasse um sinal. Nos dias de hoje não mudou muito. Muitas pessoas, elas estão sempre atrás dos sinais. Vocês podem observar que nos lugares onde se tem notícia que tem alguma coisa acontecendo, as pessoas vão para lá. Acaba acontecendo nos dias de hoje que a curiosidade é a mesma. Às vezes, irmãos, é um acidente. Muitas vezes acontece um acidente e aí as pessoas vão lá ver o acidente. Assim como também se tiver acontecendo uma coisa boa, por exemplo, se você começar a fazer a distribuição de caixas de bombom, vai aparecer gente de tudo quanto é lado para poder pegar, porque a notícia vai espalhar e vai aparecer. Então, seja pelo lado bom ou pelo lado ruim, existe uma curiosidade natural das pessoas. E o que acontece quando as pessoas procuram saciar a sua mente, o seu desejo, a sua curiosidade? Na maioria das vezes é uma coisa infinita. Veja, por exemplo, que os inventores da rede social entendem isso. Porque quanto mais você vai rolando o seu celular, mais você quer ver. Porque aquilo ali é essa retroalimentação da curiosidade. Por isso que esses vídeos curtos, de pouco tempo, têm grande alcance.
Porque às vezes a pessoa, ela não quer fazer igual nós estamos aqui, ouvindo uma palavra, louvando, estando aqui por um tempo. A pessoa quer ver rapidinho. E às vezes quando você começa a ver uma coisa que você não gosta, você pula para a próxima. E você pula para a próxima. E você vai, até você ficar ali. Depois você perdeu até o tempo que você ficou. Mas tudo isso é planejado. Tudo isso é feito para poder reter a atenção das pessoas. Assim como essa história de novidade que eu estou falando. Isso é o nosso natural. É a nossa humanidade. Todos nós temos esta curiosidade natural em nós, até pela nossa sobrevivência. Porém, eu quero explicar para vocês que espiritualmente falando, nós, irmãos, não temos esta curiosidade. No nosso espírito, nós só encontramos a satisfação quando nós temos um encontro verdadeiro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí o seu espírito, ele fica saciado, ele fica satisfeito. Mas enquanto esse encontro não acontece, existe uma inquietude nas pessoas. Existe uma... É como se fosse algo que impulsiona para procurar. Algo que impulsiona para buscar. E este algo, na verdade, é a fome de Deus, é a sede de Deus. Jesus chegou a dizer: quem tem sede, vem a mim e beba. Jesus chegou a dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus chegou a dizer: quem de mim se alimenta, jamais terá fome. Quem de mim bebe, jamais terá sede. Porque Jesus, ele estava falando ao nosso espírito. E eu quero te dizer que o Evangelho de Jesus é o suficiente para a nossa vida. Nós não precisamos de mais nada. Agora, você está alimentando o seu espírito. Por quê? Você já orou, você já louvou ao Senhor através de canções. Você agora está ouvindo a palavra de Deus. Daqui a pouco nós vamos orar mais um pouco. Nós vamos contribuir com a obra de Deus. Então o que você está fazendo aqui? Você está crescendo aos olhos de Deus. Você está aumentando aos olhos de Deus. Mas você está crescendo para fora? Não. Você está crescendo para dentro. Você está crescendo diante de Deus. Porque você separou o seu tempo, separou a sua vida, para que você pudesse buscar aquilo que vem de Deus para você. Esse é o nosso alimento. Porém, irmãos, foi a minoria que entendeu isso em Cristo. Muitos continuavam indo procurar sinais. E nesse procurar sinais, o Senhor Jesus alertou aquele povo, assim como serve para nós o alerta. Ele chamou aquela geração de maligna, porque ele disse: vocês são inimigos. Mas por quê? Porque eles não queriam a essência, eles não queriam a presença de Jesus, eles queriam apenas o resultado da presença de Jesus. E ele fala: essa geração me pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Diga-se comigo: o sinal do profeta Jonas. Jesus estava mostrando para eles que todos naquele lugar conheciam a história de Jonas. Se você não conhece, eu vou deixar esta lição para você. Chega na sua casa e leia o livro de Jonas. É um livro curtinho que você vai aprender direitinho a história do sinal de Jonas. Porque se eu for explicar aqui, eu vou passar do horário. Então não dá para eu explicar para vocês a história, mas eu vou falar do sinal como Jesus falou resumidamente. Ele disse assim, Jonas foi um sinal para os ninivitas, ele foi um sinal para o povo. Assim o Filho do Homem será também para esta geração. Assim como Jonas, ele serviu de alerta, um sinal. Vamos pensar no nosso dia, o sinal de trânsito, que a gente passa por ele todo dia. Nós sabemos o significado do sinal. Então, quem é motorista, quem é pedestre, quem é ciclista, quem é motociclista, todas as pessoas que estão no trânsito, eles precisam prestar atenção nos sinais.
O sinal de trânsito, ele tem um significado. O sinal vermelho significa o que, a igreja? Olha, se vocês não souberem isso, eu vou reprovar vocês no exame. Sinal verde significa o quê? Olha que alguém ouviu um pare aí, hein? Se parar no sinal verde, vai dar problema. E o sinal amarelo? Atenção. Então todos nós aqui sabemos dos sinais. Então preste atenção, o homem, Jonas, foi um sinal. Jesus, ele também é um sinal para todos nós. Ele está brilhando, ele está no nosso caminho, assim como o sinal de trânsito dos nossos dias. Ele está no nosso caminho, ele está na nossa direção. Então quando nós olhamos para este sinal e seguimos este sinal, nós estamos fazendo a coisa certa. Veja bem, Jesus fala de outro exemplo. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Aí o Senhor, ele deu o exemplo de um profeta, que foi Jonas, e deu o exemplo de um rei, que foi Salomão, o maior rei que Israel já teve, o mais famoso de todos os tempos até os dias de hoje. O que acontece? Jesus está mostrando assim, as pessoas vinham ouvir o que Salomão tinha para falar. O que é que aconteceu com Jonas e Nínive? Os ninivitas ouviram o que? A pregação, a mensagem. Jesus estava falando para eles: gente, vocês estão querendo cura, vocês estão querendo milagres visíveis, mas o povo de Nínive ouviu só a palavra e se converteu. Entendem? Nós vamos pegar E o que eles queriam, meus irmãos? Eles queriam ver pão multiplicar, como eu falei no começo. Eles queriam ver aqueles sinais que Jesus operava, Jesus andando por cima das águas, falando com a árvore. Era isso que eles queriam. Só que Jesus deu dois exemplos de pessoas que buscaram, primeiro, as palavras, a sabedoria de Salomão, e pessoas que ouviram o profeta Jonas pregar, ensinar, falar, que é o que nós estamos fazendo aqui, e eles acreditaram. E olha o que ele diz: está aqui no meio de nós quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então está aqui hoje, meus irmãos, quem é maior do que todos os homens que já nasceram na face da terra e que nascerão. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A palavra de Deus diz: eis que o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Irmãos, Jesus, ele dá outro alerta, que eu vou juntar com esse aqui, seguindo para frente de Lucas, só que no capítulo 19, versículo 42 em diante, ele está falando agora para Jerusalém, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, a que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de
todas as bandas e te derribarão, e a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conheceste o tempo da tua visitação. Por favor, diga assim comigo: o tempo da tua visitação. Irmãos, Jesus, ele chamou a atenção de Jerusalém. Ele falou assim para Jerusalém: Jerusalém, preste atenção, vocês não estão entendendo este dia de vocês. Irmãos, qual que é o dia da nossa visitação? É hoje. Jesus está nos visitando hoje. Nós estamos na presença de Deus hoje. Qual é o tempo da nossa visitação? É o tempo da nossa vida. Nós não sabemos quantos anos temos pela frente ainda, mas não importa quanto tempo, durante toda a nossa vida é o tempo da nossa visitação. Nós estamos com Jesus. Irmãos, Jesus, ele ressalta a importância da sua palavra, a importância de você ouvir o que ele está ensinando, a importância de você acreditar naquilo que ele está falando. E aqui, irmãos, é um segredo para ser abençoado por Jesus, é ouvir o que ele está falando. Nós precisamos, irmãos, ter um compromisso muito sério em ouvir a voz de Deus. Todos os dias da sua vida, você precisa ler a Bíblia, todo dia. Não pode falhar um dia. Se você puder ouvir uma mensagem, ouça. Coloca lá, escuta uma mensagem. Não dá muito tempo às vezes, mas ler a Bíblia você precisa ler. Outra coisa que você precisa fazer todo dia, você tem que orar e conversar com Deus todos os dias. Não pode falhar um dia. Todos os dias você tem que louvar a Deus. Louve a Deus todos os dias. Arruma um tempo para você glorificar a Deus, para você adorar a Deus. Mas como é que se adora a Deus? Se você estiver lá estendendo a sua roupa no varal: Senhor, esta roupa está sendo estendida para a tua glória, bendito seja o teu nome. Você já exaltou a Deus. A palavra de Deus diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, tudo deve ser para a glória de Deus. Tudo deve ser para a exaltação do Senhor. Porque se você está lá na sua cozinha, você está glorificando a Deus. Se você está no seu quarto, você está glorificando a Deus. Se você está no trabalho, você está glorificando a Deus. Porque você coloca Deus à frente de tudo. Mas esta importância que Jesus falou, ele cobrou daquela geração. Vocês estão querendo sinal? Olha o sinal do pregador Jonas. Olha o sinal do mestre Salomão. Olha o sinal das pessoas que ouviram e se converteram, das pessoas que ouviram e mudaram de conduta, das pessoas que ouviram e mudaram de vida. Irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa para realizar aquilo que é necessário. Então você precisa fazer o quê? Você precisa ir na fonte. Você está entendendo? A fonte é esta palavra. Então, se você, talvez você não tenha uma Bíblia tão bonita igual a minha Bíblia, irmãos, com certeza é muito bonita. Nós temos a Bíblia no telão, nós temos a Bíblia aqui na mão. Não, talvez você tenha uma Bíblia meio surradinha, mas você tem uma Bíblia de papel, você tem uma Bíblia no seu celular que você pode ter, você tem a Bíblia em tudo quanto é lugar. Então o que você precisa fazer? Irmãos, a minha esposa, ela tem a Bíblia no celular. Clica aí no seu celular aí na Bíblia. Eu vou mostrar para os irmãos como é que é. Eu estou, meus irmãos, lá resolvendo alguma coisa e começa a ouvir lá na minha casa a palavra de Deus. Como é que ela faz? Porque ela cansou de ler, mas ela já leu comigo a Bíblia toda, já leu sozinha, mas agora ela está cansada. E aí ela prefere ouvir. Talvez você seja esse tipo de pessoa também. Você já leu, mas aí você tem que fazer o quê? Quem faz aí, pastor? Eu vou aí. Ó. Deixa eu ouvir. Não, deixa, já está no alto. Ó. De famílias de Israel
para irem encontrar-se com ele em Jerusalém, a fim de levarem a arca da aliança de Deus de Sião, a cidade de Davi, para o templo. Todos os israelitas se reuniram durante a festa das barracas, no mês de... Está vendo onde é que ela está? O que acontece? Você tem tudo na sua mão. Você pode ler, você pode orar, você pode buscar o Senhor. Agora, qual é a importância que você está dando para a palavra de Deus? Qual é a importância que você está dando para a oração? Qual é a importância que você está dando para estar diante de Deus, irmão? O Senhor está falando aqui, o sinal é a palavra, o sinal é o ensinamento, o sinal é você dar ouvidos ao que o Senhor está falando, o sinal é você se abrir para as coisas de Deus, irmãos. As pessoas, elas conhecem muita coisa, elas buscam muita coisa, elas têm conhecimentos. Hoje existe curso para tudo, existe curso para namoro, curso para casar, curso para pai, curso para mãe, curso para avô, curso para avó. Se você quiser ter uma profissão, você também pode fazer um curso de eletricista, um curso de mecânico, você pode fazer aí uma faculdade, para que você, uma universidade, para você ser engenheiro elétrico, ou engenheiro hidráulico, ou engenheiro de todas as áreas. Você tem toda uma gama de lugares onde você pode ir, e você pode buscar conhecimento. Tem curso para todo tipo de coisa. Tudo que você quiser aprender, tem gente ensinando na internet em todos os lugares. Mas entenda, irmãos, Jesus falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O chamado nessa noite é: vamos aprender de Cristo. Vamos estar na presença de Deus com prazer, com vontade de ouvir. Jesus falou: estou aqui, olha, eu sou maior do que Salomão, eu sou maior do que Jonas. A obra que eu tenho, as palavras que eu tenho, são as palavras de vida eterna. É isso que nós precisamos compreender, irmãos. A palavra de Deus não pode ser segundo lugar na nossa vida. Eu tenho que dar prioridade em conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Eu tenho que dar prioridade às coisas de Deus na minha vida. Isso que eu estou falando é o seu momento a sós com Deus. Deixa eu explicar uma coisa. Você nasceu só, mesmo que você seja gêmeos, mas nasceu um de cada vez. Preste atenção numa coisa. Eu ouvi uma frase que me chocou: não existe caixão para duas pessoas, caixão de casal. É terrível isso. Eu nunca tinha pensado nisso, eu fiquei assustado. Só tem um, vaga para um. E é naquela ali, ó. Hoje eu recebi a notícia de um irmão que eu conheci, jovem, morreu de tuberculose. Jovem, deve ter uns 28 anos por aí. A doença pegou e morreu. Então, irmãos, quando eu chegar diante de Jesus, falar: rapaz, eu te vi lá naquele videogame lá que você ficou horas lá jogando online. Eu te vi lá. Sim, você perdeu tanto tempo da sua vida fazendo tanta coisa, irmão. Você pode jogar online, você pode jogar o seu futebol, você que gosta de brincar, você pode fazer tudo, mas você não pode deixar de cultuar a Deus, de todo dia reservar o seu tempo para buscar a face do Senhor. É isso que você precisa entender. As coisas de Deus não podem ficar por último na nossa vida. As coisas de Deus, todo dia no altar de Deus, tem que ser prioridade na nossa vida. É isso que precisa acontecer, irmão. Tem tempo para tudo. E qual é esse tempo que nós reservamos? É o tempo de nós estarmos com o Senhor. Esse é um sinal para a nossa vida. Qual a importância no meio de uma geração tão difícil que nós estamos vivendo hoje? Você está de parabéns, porque você está aqui em torno da palavra de Deus, da pessoa de Jesus Cristo. Está aqui no meio de nós. Quem é maior do que Jonas?
Quem é maior do que Salomão? É por isso que eu paro, irmão, para ouvi-lo. Eu só estou aqui hoje porque Jesus está aqui. Você só está aqui porque Jesus está aqui. Nós estamos todos em torno da pessoa dele e do seu ensinamento, da sua direção, daquilo que ele tem para nós. Então hoje, irmão, o que é que nós temos que fazer? Dê importância a este tempo que Deus reservou para você. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Nós temos bancos que a gente não cai. Quem senta naquelas cadeiras bamba lá de baixo, só Deus para ter misericórdia. Você fica pensando que você vai cair a qualquer momento. Deus é tão misericordioso que deu foi banco para a igreja, banco firme. Não troca o banco por cadeira, irmãos. Não troca. Por quê? Porque banco você pode sentar, deitar, você aguenta até o Wilson Roberto Carvalho Neves, aguenta todo mundo. Você senta ali, ó, dá tudo certo, não cai, não acontece nada. Então quando você... Então, olha que maravilha. O povo ouvia Jesus sentado na areia, no chão. Irmãos, nós temos ar-condicionado na igreja funcionando. Dá até para eu pregar de terno e gravata. Olha só que coisa maravilhosa. Irmãos, imagina a geração que morreu nas arenas. Imagina a geração que tinha que acender uma lamparina dentro de uma caverna para poder fazer culto. E nós, irmãos, estamos numa avenida. Você está entendendo? A nossa igreja está numa avenida. Nós temos tudo do bom e do melhor. Olha só, você está vestido, você está falando. Tem gente que está falando até demais. Você está vivo, você está na presença de Deus. Olha que coisa extraordinária, irmão. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde nós temos Bíblia. Eu não consigo ler sem óculos. Deus deu até a oportunidade de ter óculos para ler. Eu estou lendo, irmão. Olha só, todas as oportunidades nós temos. Se você não consegue ler pequenininho, você aumenta lá no seu computador, a letra fica grandona. Tudo está na nossa mão. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Assim como Jesus disse que aqueles de Nínive se levantariam e condenariam a geração que ele estava pregando. Imagine a gente, que nós temos toda essa facilidade, todas essas coisas, e às vezes temos preguiça, às vezes temos cansaço, às vezes damos prioridade para outras coisas, mas hoje eu estou te chamando a entender o sinal. Está piscando, irmão, o sinal está aceso, o sinal está aí na sua frente. É Jesus dizendo: olha o sinal, é a palavra, é a pregação, é o ensinamento. Então dê valor, irmão, a conhecer as coisas de Deus. Dê valor a buscar a Deus. Então, nós vamos ter um tempo de oração. Valorize esse tempo de oração, irmão. Não se distraia. Não arrume outra coisa para você fazer. Fica concentrado e ora. Se é para louvar, louva. Se é para fazer alguma coisa para Deus, faça com amor, com vontade. Porque, irmãos, as pessoas que nos antecederam passaram muita dificuldade, passaram muitos problemas. Nós temos tudo do bom e do melhor na nossa mão. Deus nos dá oportunidade. Olha como nós estamos. Eu estou até acima do peso de tanto a comer. Então tem coisa. Aquelas pessoas não tinham isso, meus irmãos. Elas não tinham acesso à comida como nós temos hoje. Elas não tinham acesso a tomar banho todo dia. Eu espero que você esteja tomando banho todo dia. Nós temos esta oportunidade. E o que é que nós fazemos com isso? Então hoje, preste atenção. O Senhor Jesus está repetindo para nós: está aqui o maior. O maior está no meio de nós. Então vamos dar valor, irmão, à presença de Jesus, à palavra de Jesus. Vamos dar valor, irmão. Não tenha isso como uma coisa secundária, não. Isso aqui é a maior oportunidade da nossa vida. Você está entendendo, irmão? As pessoas entram de curiosidade nesse Facebook da igreja, que é uma maravilha, só para ver o que está acontecendo aqui. Então tem milhares de pessoas onde essa palavra chega. Irmãos, por incrível que pareça, a média desse Facebook aqui da primeira igreja alcança em torno de 600 pessoas por semana. Então olha para vocês verem como tem muita gente, como nós somos privilegiados de ver essa palavra sendo pregada, sendo dita. E o que é que está faltando para nós, irmãos? Damos mais valor às profecias, ou seja, às palavras pregadas, escritas na Bíblia. Nós damos mais valor às sabedorias que estão escritas na Bíblia e amarmos isso. O Senhor Jesus estava falando para aquelas pessoas: gente, era para vocês estarem aqui para me ouvir. E se eu quisesse operar sinal na vida de vocês, tudo bem, mas a primeira coisa que vocês tinham que fazer é vir me ouvir. Irmãos, Jesus preza por
por isso, que nós possamos sentar e ouvir a sua palavra, que nós possamos dar tempo para a sua palavra, que nós possamos dar importância para a sua presença. Saia daqui pensando nisso, o quanto a presença de Deus é importante para você, o quanto a presença de Deus é importante na sua vida. Irmãos, aqui nós não precisamos de soltar fumaça, nem de ficar piscando luz, nada disso não, irmãos. Nós já temos o maior no meio de nós. Quem quiser se abraçar com o maior vai se abraçar. Agora, quem quiser ser enganado aí por fora, aí não é com a gente, mas a luz está brilhando aqui. A palavra de Deus está sendo pregada aqui. O nome do Senhor está sendo glorificado. Está acabando tudo, irmãos, as pilhas. Hoje é o fim das pilhas. Acabou também. Isso aqui tudo é para carregar. Essas pilhazinhas são uma bênção, meus irmãos, é assim mesmo, que elas vão, depois você vai usando, ela vai acabando a carga, e aí às vezes elas não vão recarregando, faz parte, amém, meus irmãos? Não é demônio, é pilha que acabou mesmo. Porque às vezes as pessoas ficam meio assustadas, falando, meu Deus, o diabo está furioso. Ele está, mas está longe de nós, amém, irmãos? Olha o que a Bíblia diz, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor. E a Bíblia diz que o diabo está ao derredor. Então, para chegar em você ou em mim, tem que passar pela proteção de Deus que está nas nossas vidas. Amém? Então, confia, fica firme. É só a pilha que acaba mesmo. Amém? Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração e feche os seus olhos. Deus Pai Todo-Poderoso,